Livro. Já estamos no tempo do fim. O que fazer neste período? Editora Árvore da Vida. Capítulo 8. Como viver o presente século. Como crentes em Cristo e filhos de Deus, vivemos sob a promessa da volta do Senhor. O próprio Senhor disse 3 vezes que voltaria, nos versículos 7, 12 e 20 do último capítulo de Apocalipse. Ao repetir, venham sem demora, ele quis garantir, firmar e ressaltar que sua vinda é eminente, está próxima. De que maneira as pessoas viverão nos dias que precederão a volta do Senhor? Vamos apresentar uma bateria de importantes versículos sobre o que Jesus, Paulo e Pedro falaram sobre o tema em questão. Jesus, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Mateus capítulo 24, versículos do 4 ao 8. Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículos do 37 ao 39. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Lucas 21, 34. Paulo, sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. 2 Timóteo capítulo 3, versículos do 1 ao 5. Vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempo estão vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. A noite está terminando e o dia vem chegando. Por isso paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia. Romanos capítulo 13, versículos do 11 ao 13. Pedro, nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 2 Pedro capítulo 3, versículos do 3 ao 4. A atitude adequada. Qual deve ser a atitude de um cristão quanto à volta do Senhor? Como deve ser seu viver? Vamos registrar aqui algumas coisas que devemos observar. Em 2 Timóteo 4,8, Paulo fala da coroa da justiça que o Senhor dará não somente a ele, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Primeiro devemos amar a vinda do Senhor. A palavra amar neste versículo nos remete para o que deve ocupar nosso coração. Em vez de ter o coração ocupado com prazeres, preocupado com as coisas do mundo e amando o presente século, versículo 10, parte A, devemos aprender a amar a volta do Senhor. Além de amá-la, devemos aguardá-la. Filipenses 3:2. Vigiar, Mateus capítulo 24, versículos do 42 ao 44, e procurar escapar das coisas que virão para nos tirar a atenção da grande promessa. Lucas 21:36. Nas palavras de Pedro, um cristão deve esperar e apressar a volta do Senhor. 2 Pedro 3:12. Um exemplo. As 5 virgens prudentes na parábola de Mateus 25 nos dão o exemplo de como viver no presente século. Não sabemos exatamente quando o Senhor voltará, mas a situação espiritual que acionará o gatilho são as trevas intensas. Temos aguardado o Senhor por cerca de 2000 anos. O normal de uma longa espera, do ponto de vista humano, é que aquele que aguarda comece a esmorecer, sentir sono e dormir.
Porém, as virgens prudentes, além de colocar óleo na lâmpada, reservaram óleo na vasilha. O óleo representa o Espírito Santo. Sem o viver no Espírito, não há como resistir às tentações, não se envolver com os negócios desta vida e não dormir espiritualmente. Um cristão atento à volta do Senhor lê a Bíblia e acompanha a história. Ele estuda a palavra profética e por isso a conhece. A palavra profética funciona como candeia que nos ajuda a andar pelo caminho tenebroso. 2 Pedro 1,19. Ver o cumprimento das profecias na história é forte alento para os filhos de Deus. Saber que as profecias estão se cumprindo nos tonifica para continuar aguardando a volta do Senhor. Os cristãos devem dar um passo a mais em sua oração. Geralmente eles oram pelo pão de cada dia. Contudo, à medida que o tempo do fim se aproxima, urge incluir este outro aspecto da oração. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22:20. Assim como a sentinela espera ansiosamente o raiar do dia para retornar para o lar, o cristão deve aguardar a volta do seu Senhor. Afinal, já é hora de voltarmos para casa.